Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Caio Vidal, sou médico otorrinolaringologista aqui pela Escola Paulista de Medicina, atualmente com fellowship em curso em rinoceptoplastia no Hospital Edmundo Vasconcelos. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso cronograma de plástica facial baseado no tratado, para a prova de título. E hoje o segundo tema da nossa aula vai ser insuficiência de válvula nasal e otoplastia, que são os capítulos 156 e 163 do tratado, tá? Essa aula tá bem rapidinha, tá bem direta, ficou uma aula bem legal. E é um tema bem importante também. Ciência de válvula nasal, na análise que a gente fez das questões cobradas em prova de título, foi o terceiro tema mais cobrado. Sonoplastia um pouco menos, mas também cai, são questões assim diretas também, assim como seguindo o padrão da estética, então vale a pena a gente ter conhecimento sobre esses temas para não errar em prova, tá? Vamos começar. Então, como de praxe aqui, eu separei um índicezinho de vocês, só para vocês se guiarem mais ou menos do que a gente vai falar durante a aula. A gente vai começar na parte um, ciência de válvula nasal. E eu separei basicamente uma introduçãozinha sobre a anatomia de nariz, que eu acho que vocês já dominam até, mas eu trouxe alguns conceitos, alguns bisuzinhos que podem cair em prova. A gente vai falar um pouquinho de introdução, conceitos sobre insuficiência de válvula nasal. A gente vai partir para as causas de insuficiência de válvula, tanto externa como interna. E por último, a gente vai falar do mais importante da aula, que são os enxertos, tá? As provas adoram fazer questão sobre isso, perguntando qual tipo de enxerto que corre de cada coisa, o que que é enxerto de insuficiência de válvula externa, o que que é enxerto de válvula interna. Então, a gente vai falar bem sobre essa parte. Na parte 2 da aula, a gente vai falar sobre a otoplastia, né? Que seria o segundo capítulo. Começando falando um pouquinho sobre os conceitos, né? O que que é a otoplastia, o que que é a orelha de abano, para o que que é indicada a otoplastia, a idade que a gente faz esse tipo de procedimento. A gente vai fazer uma breve revisão também sobre a anatomia do pavilhão auditivo, né, que é importante para você poder fazer a cirurgia, obviamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica cirúrgica e depois eu vou falar para vocês sobre o pós-operatório e as possíveis complicações que a gente pode ter nesse procedimento, tá? Vamos lá começar nossa aula. Então, parte 1, ciência de válvula nasal, uma breve revisão sobre a anatomia, né? Então, o que a gente vai revisar basicamente é a anatomia da pirâmide nasal, que é essa região mais proeminente externa do nariz. Ela pode ser dividida, a pirâmide, em terços, tá? O terço superior, terço médio e terço inferior. O terço superior é basicamente ósseo, certo? Então, é formado principalmente pelos ossos próprios nasais e a região aqui do processo frontal da maxila, que é a extensão do osso maxilar. Já o terço médio, ele é composto principalmente pela região do dorso, aqui do septo cartilaginoso, junto com as cartilagens laterais superiores, essas cartilagens aqui que parecem um triângulozinho, tá? Elas se juntam ao septo, se juntam aos ossos próprios nasais, e a gente tem uma área aqui que é muito importante na transição do terço superior para o terço médio, que é a área K, tá? De sustentação da pirâmide nasal. Essa região bem aqui, é justamente uma área de transição entre ossos próprios nasais, cartilagem lateral superior, septo cartilaginoso, né? Que é a cartilagem quadrangular, e aqui por dentro, embaixo dos ossos próprios nasais, a lâmina perpendicular do etimoide. Então, essas quatro estruturas vão formar aqui a junção na área K, que é muito importante na sustentação da pirâmide nasal, do dorso principalmente dela. Já vindo para o terço inferior, a gente encontra a grande estrela do terço inferior, que é a cartilagem lateral inferior. Se vocês olharem aqui nessa segunda imagem, ela tem esse formato de C, tá? Então, ela tem três porções principais. Essa porção aqui medial, que fica na columela, chama de crura medial. Ela faz a voltinha aqui na transição onde ela forma o domus, e aí a gente chama isso aqui de crura intermédia, e a porção lateral dela, que vocês podem ver melhor nessa imagem aqui da esquerda, é a cruz lateral. Note que a cruz lateral, ela segue bem no rebordozinho da narina, no rebordo alar, até mais ou menos a metade dela, e depois ela faz uma curvatura de normalmente 45 graus, e ela verticaliza um pouquinho, tá? Então, e aí a parte lateral aqui do rebordo alar, ela vai ser formada por um tecidozinho fibroconectivo, não tem cartilagem, certo? Aqui é uma outra imagem só para mostrar uma visão mais lateral para vocês. A área K, lateral superior, lateral inferior e esse tecidozinho conectivo da porção mais lateral da asa nasal, tá? Um dado interessante que tem no tratado e que eu acho bem possível de cair algum dia em questão de prova é a questão da relação das cartilagens laterais superiores com as estruturas que elas conectam, então com os ossos próprios nasais e com as laterais inferiores. Normalmente, o resumo normalmente ela se conecta sempre embaixo das duas, tá? Com relação aos ossos próprios nasais,
ela sempre vai estar por baixo. Então, elas continuam aqui por baixo, justamente para você ter uma área de contato maior entre elas e ter uma área de suporte maior do que se fosse elas término terminal, assim, se encontrando uma de frente com a outra. Então, se aumenta a área de contato, aumenta o suporte. Com relação à cartilagem lateral inferior, isso já é mais variável. Elas têm três possibilidades. Elas podem estar por cima, elas podem estar término terminal e elas podem estar por baixo, tá? O mais comum é elas estarem por baixo. Então, decorem que ela sempre vai estar embaixo dos ossos próprios nasais e, da maioria das vezes, o mais comum, elas também estarem sob, ou seja, por baixo das cartilagens laterais inferiores, tá? Então, CLS é lateral superior, CLI lateral inferior, tá? Isso aqui é uma informação interessante para vocês saberem para a prova. Então, agora falando um pouquinho sobre a insuficiência de válvula nasal, primeiro, o que que é válvula nasal, né? A gente tem que saber o que que é a válvula nasal para saber o que que é a insuficiência dela. Então, as válvulas nasais, elas são regiões que são definidas como as áreas de maior estreitamento, maior resistência ao fluxo nasal, principalmente, tá? A gente tem duas principais. A válvula nasal interna, que vocês podem acompanhar aqui na figura de cima, válvula nasal interna, que é essa áreazinha achurada aqui, bem na transição da cartilagem lateral inferior para a cartilagem lateral superior. E a gente tem a válvula nasal externa, que é essa porção aqui bem na abertura da narina, né? No rebordo alar, tá? Tá achurado aqui embaixo. Essas áreas, elas têm limites, né? Tem estruturas que delimitam elas. E isso é muito importante, porque isso é questão de prova, tá? Eu deixei aqui grifado na nossa aula, para vocês atentarem bastante. Esses limites tem que saber. Além de que a identificação da insuficiência de válvula parte de alterações justamente nesses limites, tá? Então é bem interessante saber isso. É uma das partes mais importantes da aula, tá? Uma coisa interessante sobre a válvula nasal interna é que você tem área da válvula nasal interna, que é uma área bidimensional, né? Uma área realmente que é delimitada por essas estruturas, e você tem o ângulo da válvula nasal interna. O ângulo da válvula nasal interna vai ser o ângulo que vai formar entre o septo, né, a porção cartilaginosa aqui do septo, e a cartilagem lateral superior. Então, vai formar como se fosse um telhadinho, assim, tá? Esse ângulo que forma aqui é um ângulo que ele é para ter de 10 a 15 graus. Se ele tiver diminuído em relação a isso, se ele for um ângulo mais agudo do que 10 graus, você tem uma chance de ter uma insuficiência de válvula nasal interna, tá? Já a área da válvula, né, que é toda a região ali, se você fizer uma secção, é toda essa região da válvula nasal interna, que vocês podem ver aqui nessa figura de baixo, essa região mais de dentro aqui, ela tem alguns limites, três principais. Um limite medial, que é essa porção é o septo, né, principalmente a porção mais superior dele, que vai estar ali perto do ângulo da válvula. Superolateralmente, você vai ter a borda caudal, ou seja, a borda mais distal ali da cartilagem lateral superior, a bordinha de baixo dela, né, a borda caudal, que como vocês podem ver aqui na área achurada, e inferiormente ali você vai ter a cabeça do corneto inferior, que vai ficar mais ou menos aqui no nível da válvula nasal. Você tem um corneto muito grande, você diminui muito a área da válvula interna, e você pode ter insuficiência de válvula pela hipertrofia de corneto, tá? Então, esse é o conceito da válvula interna. Já a válvula externa, ela tem um pouco mais de limites, né? Mas é mais fácil de entender. Você acompanha aqui por fora nessa figura de baixo a região aqui achurada. Então, a gente tem anteriormente o quê? Anteriormente, a gente tem essa região aqui, é a região do triângulo frágil, que a gente chama. É uma região que até fica meio marcadinha aqui no nariz de algumas pessoas. É a região de transição entre a crura medial e a crura lateral, certo? Então, essa é a região aqui mais anterior. Medialmente, a gente vai ter justamente a porção de término septo, ou seja, o septo caudal, e a columela, tá? Que é essa região aqui medial. Isso engloba também a cruz medial da cartilagem lateral inferior, tudo que está na columela, certo? Lateralmente, se a gente acompanhar, a gente vai ter justamente esse rebordinho alar, que inclui a cruz lateral da cartilagem inferior e aquele tecido também fibroconectivo ali da porção mais lateral desse rebordozinho. Pode também estar fragilizado, pode vir a colabar, tá? Então, toda essa porção lateral. E inferiormente, que ele coloca, seria o assoalho ali do vestíbulo nasal, tá? Então, esses limites aqui da cartilagem externa também da válvula externa são extremamente importantes para a prova. Tem que saber isso aqui decorado, deixei grifadinho aí para vocês, para já ficar facinho de revisar. Então, como é que eu faço o tal do diagnóstico da insuficiência de válvula? Primeira coisa, qual a queixa do paciente que tem insuficiência de válvula? Obstrução nasal, que é uma das queixas que a gente mais pega no nosso dia a dia como otorrino, tá? E as principais causas de obstrução nasal costumam ser o clássico, desvio de septo e a hipertrofia de corneto. Como que eu vou saber que o paciente tem insuficiência de válvula? Primeiro, ele pode ter insuficiência de válvula
que pode ser associada a essas outras duas coisas, e muitas vezes esse diagnóstico passa batido porque você olha e vê, tem um desvio, tem hipertrofia de corneto, você coloca a culpa nisso, às vezes opera esse paciente, ele melhora, mas não melhora totalmente, ou não melhora nada, porque tinha uma insuficiência de válvula ali escondido que você não avaliou, tá? Então, sempre lembrar de que sempre isso deve ser avaliado em toda consulta com o paciente com de obstrução nasal. Segundo, tem algumas pistas anatômicas que podem me sugerir uma insuficiência de válvula nasal. Às vezes, essas alterações anatômicas, elas estão presentes, às vezes elas não estão presentes. Então, quando elas estão presentes, o que que eu posso ter? Vou afastar aqui meu vídeo para vocês enxergarem melhor aqui em cima. Então, eu posso ter primeiro deles, um colapso do rebordo alar, tá? Colapso do rebordo alar vai ser um colapso de qualquer porção aqui do terço médio ou inferior aqui da minha parede, da minha pirâmide nasal, tá? Da região lateral da minha pirâmide nasal. Obviamente, o terço superior, que é ósseo, não vai ter um colapamento, tá? Então, essa região terço médio e terço inferior. Aqui na figura, vocês podem ver um pinçamento, um colabamento do rebordo alar, sugerindo para a gente uma fragilidade da cartilagem lateral inferior. Ela está fraquinha, dobrou quando a paciente faz a inspiração. Então, colapso do rebordo alar. Sugestivo de insuficiência de válvula nasal externa, por exemplo. Um colapso do dorso cartilaginoso. Então, o dorso cartilaginoso é a região aqui mais alta, que inclui o septo, é a cartilagem lateral superior. Tem uma cartilagem superior, o meu ângulo da válvula interna está reduzido. Ela está mais frágil, ela está colapsando, aquele ângulo reduz durante a inspiração. Então, tem uma insuficiência de válvula nasal interna. Se você vê essa região movendo e fechando aqui durante a inspiração do paciente. Normalmente é a inspiração habitual dele. Um desvio, um desvio de septo, desvios altos que podem impactar a válvula interna, ou desvios caudais, desvios mais anteriores, que podem impactar a válvula externa. Hipertrofia de corneto, que a gente viu, que o corneto é muito grande, ele faz parte da área da válvula interna. Então, a hipertrofia de corneto pode contribuir para a insuficiência de válvula interna, tá? Com columela alargada, como vocês podem ver aqui na imagem, contribuindo para insuficiência de válvula externa. Você vê aqui a região da columela, você vê que a base dela está bem alargada, né? Estreita as narinas dos dois lados. Provavelmente por conta da cruz medial da cartilagem inferior, que o pezinho dela, o footplate dela, tá mais lateralizado, levou esse alargamento. Isso pode ser corrigido mais facilmente com uma columeloplastia, um pontinho basicamente aqui, que estreita essa região e resolve às vezes o problema. Uma ponta mergulhante também, que vai estreitar principalmente a válvula, a região da válvula externa. Também é outra alteração possível, tá? Aqui, voltando um pouquinho na foto que eu esqueci de falar para vocês, mas o desvio caudal, essa foto aqui ilustra, né? Você olha o paciente de uma visão assim de base, já consegue ver que o desvio bem anterior, o septo está desinserido aqui da espinha. Consegue ver uma obstrução bem importante aqui na região da válvula externa, né? O paciente deve ter uma obstrução um queixo importante desse lado. Beleza. Às vezes, eu não tenho alterações anatômicas e o paciente tem queixa. Então, não tem uma coisa escrachada, como vocês podem ver nessas fotos aqui. Então, quando o paciente não tem alteração anatômica, mas eu suspeito de insuficiência de válvula, eu devia fazer isso em todos os pacientes, ou, às vezes, um paciente que já operou um septo, fez um corneto, voltou para você e ele está com queixa de obstrução, você não vê nada alterado, pode ser insuficiência de válvula. Como que eu avalio isso? Então, eu vou fazer a clássica manobra de Cottle modificada, tá? Como que eu faço essa manobra? Eu coloquei duas figurinhas aqui ilustrativas para vocês entenderem mais ou menos. Então, acompanhe o raciocínio. Manobra de Colton, eu vou pegar um instrumento, normalmente um curetinho, como ele mostra na imagem, só que diferente da imagem, eu vou colocá-la por dentro da minha fossa nasal, tá? Por dentro do meu nariz. E eu vou encostar o instrumento e apoiar a minha região da válvula externa e a minha região da válvula interna. Então, aqui é só para vocês verem mais ou menos até onde é que ele vai introduzir o instrumento. Aqui na figura do lado direito, você tem ele apoiando aqui, mas seria por dentro, a região da válvula externa, né, o rebordo aqui lá, e aqui um pouco mais introduzido para a válvula interna, na transição da cartilagem lateral inferior para a cartilagem lateral superior, terço médio aqui da minha pirâmide nasal. Então, eu vou apoiar esse instrumento e vou pedir para o paciente respirar normalmente. Se ele referir que com a respiração dele, e esse apoio, ele melhorou da queixa, isso é bem específico para a insuficiência de válvula, tá? Seja na posição interna, seja na externa, e pode ter os dois juntos. Uma questão interessante é que a manobra corretamente descrita, você só deve apoiar a região da válvula, você não deve lateralizar ela para abrir mais espaço. Mas no tratado está descrito como lateralização. Você introduz o instrumento e lateraliza aquela parede. Então, se cair isso na questão, vocês sabem que, segundo o tratado, isso está certo, tá? Não é só apoiar. Então, agora falando um pouquinho da válvula nasal externa, tá? Vou afastar aqui um pouquinho meu vídeo.
Então, a válvula nasal externa, você pode ter alteração em praticamente três estruturas, né, que podem levar ao colapamento dela. A columela, né, a região aqui do meio, que pode ter alguma alteração, um alargamento dela, principalmente, que pode levar a uma insuficiência de válvula externa. Uma alteração, um desvio de septo caudal, tá? Também vai entrar nesse componente aqui meio que da columela. E alterações, principalmente do rebordo alar, né? Então, principalmente uma fragilidade, alguma alteração da cartilagem lateral inferior que leva a um colabamento dessa asa nasal. Outro componente da válvula externa também seria o assoalho, mas mais difícil ter uma alteração no assoalho, então nem coloquei aqui, tá? Então, quais são as técnicas que eu posso realizar para corrigir uma insuficiência de válvula nasal externa? A gente tem algumas. A gente tem aqui 5 enxertos que eu coloquei, na verdade 4 e um que seria meio que, não é bem um enxerto, mas eu vou explicar para vocês. E a gente tem duas outras técnicas aqui para corrigir as alterações do desvio de septo caudal e a de columela, tá? Então, esses enxertos são extremamente importantes. As questões de provas adoram colocar ele, jogar nomes e perguntar, que é a opção que envolve enxertos que corrigem válvula externa ou interna. Ele mistura os nomes e pede para você marcar. Então, tem que saber esses enxertos aqui, o que é de cada coisa, tá? A válvula externa tem mais enxertos, a válvula interna são bem menos. Então, é mais tranquilo de decorar o da válvula interna. Mas vamos entender aqui. Então, o primeiro enxerto que a gente tem citado no tratado é o Batten Graft, tá? O enxerto de Batten. O que é o Batten? O Batten é essa bolachinha de cartilagem que vocês conseguem ver aqui, tá? Essa bolachinha aqui que está mostrando na foto, que você vai fazer uma incisão por dentro, que você pode colocar ele tanto por forma de um acesso fechado ou um acesso aberto, aproveitando uma rinoplastia, por exemplo, se o paciente tem insuficiência de válvula, você quer corrigir a parte funcional durante o procedimento, que deveria ser feito. Então, meu Batten, eu vou colocar ele basicamente da seguinte forma. Eu aproveito a minha incisão marginal aqui, na borda caudal da cartilagem inferior. Eu descolo um túnel aqui por cima da cartilagem, da minha cartilagem inferior, da minha cruz lateral da cartilagem inferior. Eu vou colocar essa bolachinha de cartilagem por dentro, justamente nessa região aqui, apoiando a região que está com colabamento. Idealmente, eu estendo o meu Batten até mais ou menos a abertura piriforme, apoio ele lá. E aí, com isso, eu vou dar um suporte maior para aquela minha área que está colabando e eu corrijo aquela insuficiência de válvula, tá? Um segredinho sobre o Batten é que ele também pode ser utilizado para corrigir a insuficiência de válvula interna, tá? Ele é um enxerto que serve para as duas coisas. Depende da posição que eu coloco ele. Se eu coloco ele numa posição mais caudal, em cima da cartilagem inferior, ele vai corrigir mais a válvula externa. Mas se eu colocar ele na transição da cartilagem inferior para a minha cartilagem superior, na região da válvula interna, ele também consegue dar um suporte para aquela região e ele corrige a válvula interna, tá? Então ele pode servir para as duas coisas, mas mais classicamente e nesse capítulo tratado para a válvula externa. O meu segundo enxerto, que é teoricamente o enxerto mais forte para corrigir válvula nasal externa, é o meu Strutt de cruz lateral. Que enxerto é esse? Diferente da bolachinha do Batten, ele é como se fosse um pilarzinho, uma estaca que eu faço de cartilagem, e eu vou colocar ele normalmente por baixo da cartilagem, da cruz lateral da cartilagem inferior, tá? Então, eu coloco aquele aqui por baixo, suturo na cartilagem, e aí eu apoio ele na abertura piriforme, que vem no osso, na maxila. Esse é o enxerto que corrige quando já tem uma deformidade importante, uma cartilagem muito fragilizada. Aquela foto que eu mostrei anteriormente estava bem pinçado no nariz. Esse seria um enxerto ideal para corrigir uma deformidade tão importante, tá? Então, ele é o melhor enxerto para corrigir ciência de válvula externa. O turn-in flap de cruz lateral é um enxerto que ele usa mais ou menos o princípio aqui, talvez, do Strutt, mas ele é feito da seguinte forma. Eu tenho minha cartilagem lateral inferior, a cruz lateral dela aqui, e às vezes eu tenho que fazer uma ressecção dela, tá? Ela é muito larga, eu tenho que ressecar para definir um pouco melhor a ponta. O que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer na ressecção? Normalmente, quando eu resseco a porção cefálica, a porção mais de cima da cartilagem dessa cruz lateral, tá? Eu não resseco normalmente o bordo caudal, que é o que marca aqui na minha, na minha asa nasal. Então, eu resseco esse bordo caudal. Eu ressecaria isso e jogaria isso fora, tá? O que que eu posso fazer? Ao invés de eu ressecar, para afinar, para diminuir essa largura, eu posso fazer uma incisão aqui nele, uma incisão que não remova realmente ele, uma incisão parcial, só para quebrar um pouco a tensão. E aí, a minha cruz lateral que está assim, eu viro ela sobre ela, jogo a parte cefálica para dentro. E eu aumentei a largura dessa minha cruz lateral, a espessura dela, na verdade, diminuí essa largura dela, que era o que eu queria, aumentei a espessura, e com esse aumento de espessura eu ganho força.
Então, é como se ficasse um strut embaixo dela mesma, entendeu? Aí eu faço os dois lados, é o turning flap. Já o Ala-Rim, que vocês devem ter ouvido falar, é bem conhecido, é o enxerto de contorno aqui. O que que ele é? Também é como se fosse uma estacazinha de cartilagem que a gente põe, e a gente seca um túnel aqui bem na borda alar, principalmente nessa região aqui mais lateral, que eu falei para vocês que não tem cartilagem, que é de tecido fibroconectivo, e eu vou colocar essa estacazinha de cartilagem fininha para dar um suporte nessa região que pode estar colabando. Então ele corrige uma insuficiência de válvula também externa. Não é tão forte quanto o strut de cruz, não é tão forte quanto o turning flap, nem quanto o batten. Ele é um enxerto que é muitas vezes utilizado com fins mais estéticos, para você melhorar aqui o contorno da narina, mas se você tem uma insuficiência de válvula assim, mais discreta, que não tem uma deformidade tão importante da cartilagem, pegando mais essa porção fibrocartilaginosa, ele é um enxerto que vai bem. E ele serve, então, para corrigir a insuficiência de válvula nasal externa. Aqui está a grande pegadinha da aula, né? Que é por isso eu tô colocando gaivota, colocando borboleta aqui nos slides para já ir ativando a memória visual de vocês. Mas esse enxerto de asa de gaivota, o que que é esse enxerto? Enxerto de asa de gaivota é um enxerto utilizado para válvula externa, tá? Ele é feito normalmente de cartilagem de concha, né? Porque ela já vem concha de ouvido mesmo, ela já vem mais dobradinha. E aí você põe ele nesse formato para você poder reconstruir totalmente aqui a cartilagem inferior, né? Então, você tem uma cartilagem inferior que foi ressecada, que sofreu um trauma importante, tudo que está numa condição bem deteriorada, está bem deformada, você pode utilizar esse enxerto para reconstruir totalmente aqui as minhas cruzes laterais das cartilagens inferiores, tá? Então, esse enxerto em asa de gaivota. As duas últimas técnicas que não são enxertos seria a columeloplastia, que é um pontinho que você dá na columela para estreitar ela e corrigir se tiver uma columela alargada, e as minhas técnicas de correção de desvio de septo caudal, tá? Aqui eu tenho inúmeras técnicas. Ressecção do desvio e colocação de um estrude columelar, né? Uma técnica que eu prefiro. Você tem a técnica de Metzenbaum, você tem, se for uma cartilagem que está retinha, mas ela está só desinserida da espinha, eu posso reinserir ela na espinha. Então, tem múltiplas técnicas para corrigir desvio de septo caudal que entram nessa parte de insuficiência de válvula nasal externa, tá? Aqui um slidezinho bobo para vocês, só para também ativando a memória visual. Eu pensei aqui, insuficiência de válvula nasal externa. A gaivotinha aqui, ó, o formatinho da gaivota fazendo tá? Decorem isso, lembrem que gaivota é para externa e a borboleta que eu vou falar mais na frente é para interna, porque as provas adoram também confundir isso, porque elas sabem que confunde, né? Falando agora das técnicas para válvula nasal interna, quais são as estruturas lá da minha área da válvula nasal interna? A gente tinha o septo, né? O corneto inferior e a minha cartilagem lateral superior, né? Formando aquele triângulo ali da área da válvula interna, tá? Então, se eu tiver um desvio de septo mais alto, eu posso comprometer a minha válvula interna, hipertrofia de corneto importante também, e se eu tiver uma cartilagem superior mais fraca, tá? Tiver um colapso aqui dessa região, desse dorso cartilaginoso, dessa porção do terço médio. Essas três alterações podem causar insuficiência de válvula nasal interna, certo? Como é que a gente pode corrigir? Disparadamente, o número um e mais importante de todos, e que a gente mais usa no dia a dia, é o famoso spreader graft, que já vamos falar, muito utilizado em rinoplastia, com acesso aberto, mas também pode ser colocado por via fechada, de maneira funcional, numa septoplastia para corrigir uma insuficiência de válvula nasal interna, tá? Basicamente, qual que é a ideia do spreader graft? Ele é um enxerto, parece uma estacazinha, realmente, tipo para aquele estrude que eu comentei com vocês anteriormente, o estrude de asa. Ele é uma estaca que você vai colocar entre o dorso cartilaginoso da cartilagem quadrangular, né, do septo nasal, e a cartilagem lateral superior. Então, a cartilagem lateral superior estava coladinha aqui no dorso cartilaginoso do septo. Eu coloco como se fosse uma estacazinha entre elas, e aí eu afasto uma da outra, eu aumento o meu ângulo da válvula nasal interna e eu corrijo esse problema ou previno que ele aconteça, por exemplo, numa rinoplastia aberta, em que eu fiz uma ressecção ampla do dorso, abri o teto nasal, que separei a cartilagem superior do dorso cartilaginoso, e que eu tenho uma chance grande de evoluir com insuficiência de válvula nasal interna, eu coloco o spreader já profilático para isso não acontecer, mas ele pode ser utilizado também para corrigir um defeito que já existe, certo? O auto spreader, eu coloquei aqui junto, ele é a mesma ideia daquele turning flap que eu falei para vocês.
O auto-spreader, ele é mais ou menos o conceito daquele turning flap que eu falei para vocês usar de válvula externa. Basicamente, você vai pegar a cartilagem lateral superior, você fez uma ressecção, por exemplo, do dorso cartilaginoso. O que sobrou, o que está passando do dorso de cartilagem superior, eu vou fazer uma incisurazinha nela para quebrar a tensão, e aí eu rodo ela sobre ela mesma, eu aumento a largura dela, e vai fazer como se fosse o efeito do volume que o spreader faz, por isso que eu chamo de auto-spreader. Não coloquei nenhum enxerto extra, só fiz aproveitar o meu excesso de cartilagem superior que estava passando, tá? Então também serve para corrigir válvula nasal interna. Uma outra forma de corrigir, que não envolve nenhum enxerto, seria uma sutura, que chama de flaring suture. Qual que é a ideia dessa sutura? É uma sutura que eu vou dar um pontinho aqui na cartilagem superior de um lado, vou passar o meu fio na cartilagem superior do outro. Isso tem que ser feito por uma técnica aberta, tá? Eu tenho que estar com o meu dorso e minhas cartilagens expostas. E aí eu vou dar o ponto aqui em cima. No que eu dou o ponto, observe aqui na imagem de baixo, eu vou puxar um lado para cima e o outro lado para cima também. Então, vou fazer um efeito com esse ponto como se fosse abrir o telhado. O que eu abri o telhado, eu aumentei o ângulo ali da válvula interna e eu corrigi a insuficiência de válvula, tá? Nessa imagem aqui de baixo, até interessante vocês verem, o spread aqui que ele colocou, tá? Então, a gente tem aqui a estrutura, o septo, cartilagem superior, aí eu tenho um spread aqui entre os dois aumentando justamente esse ângulo da válvula, e ele deu a flaring suture associado, que é justamente a intenção dela. Esse ponto, ele não serve para corrigir insuficiência de válvula interna sozinho, isso é controverso. Normalmente, ele dá um efeito adicional, mas junto com alguma outra técnica, tá? E aqui, por último, a gente tem o nosso enxerto, que é a nossa famosa asa de borboleta, né? Que é a grande confusão da aula de confundir com a asa de gaivota, tudo bicho, enfim. Mas o da válvula interna é a asa de borboleta, tá? As questões adoram colocar isso. Colocar a asa de borboleta serve para corrigir interna e externa, e a de gaivota, porque sabem que as pessoas confundem. Então, qual que é a ideia da asa de borboleta? A asa de borboleta é um enxerto que você faz, normalmente pode utilizar cartilagem de ouvido, cartilagem de concha, enfim feitos de um lado dobrado, que ele tem uma certa tensão e uma tendência de abrir, tá? Ele é convexo, olhando de cima, ele tem a tendência de abrir. Você vai descolar um túnelzinho aqui sobre o dorso do nariz, você vai colocar esse enxerto sobre as cartilagens superiores, você vai dar um ponto num lado, um ponto na outra. E ele vai fazer o mesmo efeito da flaring suture. Vai fazer um efeito de, pela tensão dele, tendência desse enxerto de abrir, ele vai abrir as cartilagens, abrir o ângulo e vai corrigir isso de válvula interna, tá? Coloquei aqui a borboletinha para vocês associarem a válvula interna. Uma maneira que eu encontrei aqui que fez sentido para mim, não sei se vai fazer muito sentido para vocês, mas para decorar isso é o seguinte: você vê nessa casinha aí, dentro de casa, às vezes você está lá e na época de inverno, principalmente, aparece uma mariposa que desenha aqui, borboleta, mariposa, enfim, é bem parecido um com o outro. Às vezes você está dentro de casa e você aparece você vê uma mariposa ali parada na parede da sua casa. Agora, você vê uma gaivota dentro de casa, aí eu acho mais difícil. Provavelmente não aconteceu com ninguém. Então, eu coloquei aqui para você lembrar que a borboleta você pode ver internamente na sua casa, já a gaivota, você vê ela fora de casa, você vê ela externa, tá? Então, a gaivota para a válvula externa, a borboleta barra mariposa para a válvula interna. Só um bisuzinho besta aí para vocês, ver se ajuda vocês a lembrarem, principalmente na parte visual aí, que para mim acaba ajudando bastante, tá? Então, de insuficiência de válvula, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Então, pessoal, a gente vai para a segunda parte da nossa aula agora, que é justamente sobre autoplastias. Então, começando a falar um pouquinho sobre autoplastia, a primeira coisa que a gente tem que saber é para que essa cirurgia é indicada. E a autoplastia, ela é indicada para a orelha de abano. Primeiro ponto que é importante, que eu acho que é um dos bizus da aula, é que a autoplastia, ela não é uma má formação, como eu coloquei ali bem destacado. Ela é uma característica da pessoa, tá? Uma característica genética dada dos pais, normalmente uma herança autossômica dominante. Então, ela não é considerada uma malformação. Isso é um detalhe muito importante, porque as questões adoram, às vezes, colocar um enunciado sobre isso, e começa já falando a orelha de abano é uma malformação e coloca todas as informações depois disso corretas. E, aqui, o item, aí você vai lá e marca o item. Mas o item está errado justamente por causa dessa informação de que ela é uma malformação, que não é. Inclusive, não tem nenhuma associação com outras malformações ossiculares ou da parte mais interna do ouvido, tá? A maioria dos casos, a orelha de abano ela vai ser bilateral, em geral assimétrica, você pode ter um lado mais proeminente que o outro, mas em geral ela vai ser bilateral, raramente unilateral pode acontecer. Qual que é a indicação quando que eu indico uma autoplastia para um paciente? Quando eu tenho um desconforto estético, um desconforto psicológico da parte do próprio paciente. Então, normalmente vai ser uma criança para você, em idade escolar, pré-escolar,
que vai chegar para você espontaneamente falando que ela sofre bullying no colégio, que os amigos colocam apelidos nela relacionados a essa alteração do pavilhão auditivo dela. Então, essa é a indicação clássica, tá? A questão do pai querer operar o ouvido, porque acha a orelha do ouvido da criança proeminente, a orelha da criança proeminente, isso é uma coisa meio discutível, tá? Não é uma indicação clássica. A indicação clássica tem que ser a queixa do paciente, tá? E qual que é a idade? Qual que é o momento em que eu devo operar esses pacientes? O ideal, o mais recomendado, seria operar em idade normalmente pré-escolar, em torno aí dos 5, 6 anos, que é justamente quando as crianças começam a ter essa convivência social e surge o prejuízo psicológico nela decorrente dessa alteração da orelha de abano, tá? Então, esse seria o momento ideal. Lembrando que quanto mais precoce você opera, melhor, porque a cartilagem tende a ser mais maleável. A cirurgia é totalmente possível de ser feita em idades mais avançadas, em adultos inclusive, mas a cartilagem já é um pouco mais endurecida, às vezes até um pouco ossificada, e você pode ter um pouco de dificuldade da confecção dos pontos, enfim. Então, o ideal seria operar o mais precoce possível. Eu posso operar antes dos 5 anos? Também é possível. Você pode operar em crianças, inclusive, bem mais novas, mas ele vai fugir um pouco dessa indicação clássica que ele traz para a gente no tratado, que é a consciência da criança de que aquilo é um problema para ela, de que gera essa questão do bullying. Dando segmento, antes de falar da técnica em si, a gente vai falar um pouquinho da anatomia do pavilhão auditivo, que é essencial para você entender essa alteração da orelha de abano. Então, a gente começando aqui de cima para baixo, nessa imagem, a gente vê que essa primeira proeminência que a gente tem aqui na borda do meu pavilhão auditivo chama de hélice, certo? A segunda proeminência de fora para dentro, se a gente for acompanhando, vai ser a antihélice. A antihélice, quando chega nessa parte mais superior, vocês podem acompanhar aqui no mouse, ela se divide em duas estruturas. Um ramo da antihélice superior e um ramo inferior. Entre esses dois ramos, a gente tem uma certa concavidade, uma certa depressão aqui, que chama de fossa triangular. Já entre a hélice e a protuberância da antihélice, durante todo esse percurso, a gente tem o que chama de escafa, tá? Ou fossa escafoide. Se a gente acompanhar aqui a nossa hélice, você vai ver que ela chega numa região aqui que parece ter uma raiz, a região aqui onde ela se insere, tá? Esse aqui é o chamado ramo ou raiz da hélice. E o ramo ou raiz da hélice, ele vem justamente dessa depressão maior, que chama de concha. Divide a concha em porção superior e porção inferior, que é a porção que vai ter o meato acústico externo. Aqui próximo à concha, a gente tem a famosa protuberânciazinha, que é o tragus, né, na entrada do meato acústico externo, e meio que como se fosse uma imagem espelho dele ali posterior, a gente vai ter o antitrago, certo? Entre antitrago e trago, a gente tem essa regiãozinha, essa depressãozinha que chama de incisura intertrágica. A última região importante aqui que a gente pode falar do pavilhão auditivo seria o lóbulo da orelha. O que tem de peculiar nessa região? Ela é a única porção do pavilhão auditivo que não tem cartilagem. Então, ela é basicamente pele e tecido subcutâneo. Indo um pouco mais adiante, agora a gente pode falar um pouquinho da tríade clássica da orelha de abano. Qual que é essa tríade? Não, ela não necessariamente precisa estar presente as 3 alterações, mas em boa parte dos casos ela vai vir. A primeira delas que a gente tem é um hiperdesenvolvimento, uma hipertrofia da região da concha, que a gente viu na imagem anterior. Então, essa cartilagem que acompanha a concha, ela vai estar mais proeminente do que o normal, ela vai estar hiperdesenvolvida. E isso gera justamente um aumento desse ângulo entre a orelha e a minha mastoide, tá? Então, você tem um aumento desse ângulo, que é o ângulo cefaloconchal, muitas vezes por essa hipertrofia da concha. Outra alteração que a gente tem é o hipodesenvolvimento da região da antihélice. Vocês conseguem acompanhar nessa imagem? Que você não tem aquela segunda protuberância, a antihélice bem formada. E aí, consequentemente, você vai ter uma ausência da fossa triangular, eu não consigo ver a região da fossa escafoide. Fica meio que tudo como se fosse uma depressão só com basicamente a hélice formada, o tragus, o antitragus, mas essa fossa aqui, que antes era dividida, eu não tenho mais aquelas reentrâncias. Deixa o aspecto de uma orelha meio lisa. A última alteração que a gente vai ter seria o aumento do ângulo cefaloconchal, que muitas vezes é consequência justamente dessas duas outras alterações. Então, você tem o ângulo cefaloconchal, que é o ângulo que forma entre a concha e a mastoide, normalmente o ideal dele é ser até 30, 35 graus. A referência do tratado traz 30 graus. Então, você tem um ângulo maior que isso, um ângulo de abertura do pavilhão maior que esse, em relação à mastoide, você tem um aumento desse ângulo, que é uma característica da orelha de abano. Aqui é uma imagem mostrando um pouquinho melhor o que é esse ângulo, o paciente deitado, está vendo o ângulo que forma entre o osso ali do osso temporal, mastoide especificamente, e a hélice do paciente. Esse ângulo aqui vai estar mais aberto, vai ser maior que 30 graus. Você considera que tem um aumento desse ângulo cefaloconchal.
Antes de falar um pouquinho do procedimento cirúrgico, gostaria também de falar com vocês, essa imagem é super importante, com relação à inervação da minha orelha, do meu pavilhão auditivo. Essa imagem é a imagem do tratado, não é uma imagem muito é até meio misturado, não é uma imagem tão boa assim, mas às vezes as provas trazem justamente ela, então por isso que eu fiz questão de pôr ela nesse slide. Tem que saber que a inervação do pavilhão auditivo ele não é feito por um único nervo. Na verdade, ela é bem diversa, ela vem de 5 nervos diferentes. E aí você vai ter inervação da parte mais medial, né, que a parte seria a face posterior aqui, mais medial do pavilhão, e a parte lateral. A parte medial dele, essa face posterior do meu pavilhão, eu vou ter uma inervação por 2 nervos principais. O nervo grande auricular, que é esse inferior aqui que vocês podem ver como o número 1, que ele é ramo, ele vem do plexo cervical, vem de C3, tá? Das raízes cervicais, na verdade, C3. E o número 2 você tem um occipital menor, que vem do C2. Ah, como que eu não confundi isso? É fácil. Grande é o 3, o menor você relaciona com o número menor, que é o 2, tá? Então, o grande auricular do C3 e o occipital menor do C2. Vindo para a parte aqui mais anterior, a gente tem esse número 3 aqui, que é nada mais do que o nervo aurículo temporal, ele é ramo do trigêmeo, certo? Vai fazer a inervação dessa porção lateral e mais anterior aqui do pavilhão auditivo. Na região da concha, aqui dessa parte mais medial do pavilhão, a gente vai ter uma inervação mista por ramos, tanto do vago como ramos auriculares do nervo facial, tá? Então essa porção aqui é inervada pelos dois. Essa imagem é extremamente importante, eu coloquei até destacado aqui, meio que grifado, para vocês decorarem. Tem que saber essa inervação para a prova, as questões abordam isso frequentemente. Um pouco menos importante, um pouco menos cobrado é a vascularização do pavilhão, que é um pouco mais simples. Vão ser 2 principais ramos. As artérias auriculares anteriores, que são esses raminhos aqui, que estão vindo da artéria temporal superficial, que é o último ramo da carótida externa, e de uma outra artéria que chama artéria auricular posterior, que vocês conseguem ver ela saindo aqui também da carótida externa, é um dos ramos da carótida externa, e que vocês conseguem ver na visão posterior, ela subindo aqui para fazer essa vascularização da porção mais medial e posterior aqui do pavilhão. O tratado traz como um terceiro ramo também responsável por vascularização, que seria a artéria occipital. Trouxe a atitude de nota para vocês. Então, agora vamos falar um pouquinho da técnica cirúrgica da autoplastia. Primeira coisa, a cirurgia pode ser feita com anestesia local ou a gente pode utilizar anestesia geral. Isso vai depender muito do paciente, do grau de cooperação dele. Então, crianças, que seriam a indicação mais rápida dessa cirurgia, a gente prefere normalmente anestesia geral, né, pela cooperação. Mas, de uma forma ou de outra, você sempre vai proceder uma infiltração com solução com anestésico tópico, junto com o vasoconstritor, normalmente adrenalina. A gente usa essa solução na proporção de 1 para 80 mil ou 1 para 100 mil, que seria o clássico. Parecido com o que a gente usa para infiltrar septo. Quais os pontos que eu tenho que fazer essa infiltração local? A gente faz uma infiltração anterior, né, para pegar aqueles ramos do aurículo temporal. A gente faz a infiltração aqui posterior também no pavilhão, para pegar justamente aquela inervação dos ramos das raízes cervicais, o grande auricular e o occipital menor. E a gente também vai fazer uma infiltração nessa face posterior aqui, nessa face média aqui do pavilhão. Vocês podem ver nessa imagem C. Porque é justamente, além do efeito de vasoconstrição, para fazer um efeitozinho de já hidrodissecção, porque vocês vão ver que essa porção é a parte que a gente vai fazer o nosso descolamento, na face posterior do pavilhão. Então, interessante infiltrar essa região também. Indo adiante, depois de ter feito a infiltração, a gente vai fazer nossa incisão para ter acesso ao pavilhão. Como que é feita essa incisão? Então, a gente vai fazer uma incisão em formato de cunha, que vai se estender desde a porção do lóbulo ali do ouvido, da porção mais inferior do meu pavilhão, na face posterior dele, até a porção mais superior ali do pavilhão. Tenho que tomar cuidado para deixar uma distância de em torno de 1 centímetro, segundo o tratado, pelo menos, em relação à hélice, a bordinha ali do meu pavilhão. E a porção mais inferior da minha incisão, ela pode ser feita, isso é meio variável, mas ela pode ser feita tanto no sulco ali retroauricular, como pode ser feito um pouco mais ampla, pegando já a região da mastoide, tá? Então aqui vocês podem ver a incisão, eu removi esse refuso cutâneo, eu tenho essa exposição aqui da figura inferior. A gente vai proceder então ao descolamento do meu pavilhão, eu vou com o instrumental rombo, bastante delicado, tentando preservar o pericôndrio, que é a fonte de irrigação dessa minha cartilagem, eu vou dissecando ali em direção à minha hélice, até ter uma exposição completa aqui da região que eu vou realizar a confecção da minha neo-antihélice, certo? Vou deixar isso tudo bem exposto. A próxima parte do meu procedimento é justamente a remoção do excesso de concha. Como que eu vou fazer essa remoção? Eu vou primeiro fazer uma marcação aqui que vai delimitar a região da concha que eu quero ressecar, tá? Aquele excesso. Normalmente eu pego essa porção mais posterior aqui para remover. Eu vou fazer uma marcação que pode ser com fio, pode ser com agulha de insulina, enfim, em 3 pontos. Vou fazer
na face posterior uma incisão que vai transfixar a cartilagem, ligando esses pontos aqui que eu marquei, e eu vou fazer uma dissecção da cartilagem em relação à pele e o subcutâneo mais anterior, tomando cuidado sempre para não transfixar essa pele subcutânea, para você não deixar uma cicatriz aparente na face lateral ou anterior ali do pavilhão. Removi essa minha bolacha de cartilagem, está resolvida essa questão do excesso de concha, agora a minha orelha já vai conseguir proceder à redução desse ângulo do ângulo cefaloconchal sem que o excesso de concha atrapalhe. A próxima parte seria justamente criar a minha antihélice, né? Fazer a minha neo-antihélice nos pacientes que têm o hipodesenvolvimento dessa estrutura. Então, como é que eu vou começar a fazer isso? De posterior para anterior, eu vou entrar com um fio, normalmente eu utilizo um nylon 4 preto. Eu vou entrar na porção inferior de onde seria a minha antihélice, eu vejo ele saindo do outro lado e volto na porção do limite superior de onde seria a minha antihélice, meio que perpendicular à orientação da minha antihélice. E aí, eu vou dar um ponto atrás para simular com esse ponto a formação da antihélice, como vocês podem ver aqui nessa imagem C. Posso dar um ponto, se for o suficiente. Se precisar, eu posso dar até um novo ponto. Às vezes, para formar a antihélice, para formar um dos ramos dela, que é mais comum, o ramo superior, ser hipodesenvolvido. Tendo feito esse meu ponto, tendo formado bem a minha antihélice, eu vou proceder ao ponto definitivo. Como que é o ponto definitivo? Eu basicamente vou passar um ponto, dessa vez com um nylon incolor, pelo mesmo local que eu dei o ponto de marcação original. E aí, só que o cuidado que eu vou ter agora é de não passar ele na pele. Então, eu vou passar pela cartilagem, aí eu vou seguir fazendo essa volta pelo subcutâneo, para ele não ficar aparente na pele. Vou voltar para o outro lado e lá eu dou o meu nó. E eu tenho a formação da minha neo-antihélice. Essa é a forma como o tratado ensina a dar esse ponto, de maneira mais simples. Um outro nome para esse ponto, que ele é feito de uma forma diferente, ponto um pouco mais complexo, que recebe um monte de pontos de Mustardé, que são sinônimos de ponto de formação dessa neo-antihélice. Vocês vão entender um pouco melhor no vídeo mais adiante, mas aqui na imagem já dá uma certa esclarecida. Você vai dar um ponto, vindo da face posterior, você vai entrar, vai pegar a cartilagem e vai seguindo como se fosse uma orientação paralela à minha orientação de formação da antihélice. Eu vou entrar e vou sair posteriormente, pegando a cartilagem, tomando cuidado para não sair na pele do outro lado. Aí eu vou dar uma voltinha e vou voltar também na mesma direção, na verdade, só que na orientação contrária. Isso seguindo paralelo ao local que eu quero formar a antihélice. Volto pela cartilagem, saio na face posterior e eu vou apertar esse ponto. No que eu aperto esse ponto, eu tenho a formação da minha neo-antihélice também. Então esse é o ponto que chama ponto de Mustardé. Botei uma mostardinha aqui para vocês associarem aqui visualmente. É um ponto que serve para a formação da antihélice. A próxima parte da cirurgia seria, eu já resolvi a minha concha, eu já formei a minha neo-antihélice, agora eu vou terminar de reduzir o meu ângulo cefaloconchal. Eu vou medializar um pouco aqui o meu pavilhão. Como que eu dou esse ponto? O tratado traz que você precisa dar apenas um ponto. Você vai pegar o seu fio, normalmente um nylon também incolor, 4. Você vai entrar na cartilagem, normalmente na região aqui onde seria a concha, transfixar a cartilagem, mas sem sair na pele do outro lado. Eu volto com esse ponto e na projeção de onde estaria passando esse ponto na concha, eu vou passar ele raspando ele, pegando o periósteo da mastoide. Aí eu saio voltando, aperto esse ponto e isso vai fazer com que eu tenha uma redução aqui do meu ângulo cefaloconchal. Você poderia dar só um ponto, mas na prática, se necessário, você pode dar mais pontos na região mais superior da concha ou até na região da fossa triangular, tá? Depende do que for necessário para o paciente para você conseguir fazer essa medialização do pavilhão. Esse ponto é o ponto, recebe o nome de ponto de Furnas ou ponto de ancoragem do pavilhão na mastoide, tá? E a última etapa da minha otoplastia seria a correção do lóbulo, né? Às vezes, quando você termina de ressecar a concha, formar a antihélice, você fazer e antes até, na verdade, de você fazer a redução do ângulo cefaloconchal, às vezes você fica com o lóbulo do ouvido mais proeminente, fica mais lateralizado, essa porção que não tem cartilagem. E você precisa fazer uma medialização dele. Como que você faz isso? Vocês podem ver nessa imagem de baixo, a minha incisão fusiforme, né? O local em que eu utilizei para acessar minha cartilagem, vou fazer uma extensão dessa incisão, ressecar um pouco mais de pele. E eu faço basicamente um formato de um V aqui E eu faço mais ou menos um formato de um V aqui estendendo para a região do lóbulo do ouvido. E eu faço uma projeção desse mesmo V na região da mastoide. Resseco essa pele, aí eu vou medializar o pavilhão e eu faço uma sutura borda a borda desses dois Vs. E aí com isso eu vou conseguir fazer com que o lóbulo fique mais, digamos assim, colado na região da mastoide, fazer essa medialização dele.
E aqui eu trouxe um vídeo para vocês, só para vocês entenderem algumas das coisas que eu falei aqui na aula da autoplastia, para ficar mais palpável. Então, ele começa aqui fazendo a incisão, né, do meu fuso, poupando aqueles... Ele fez aí a porção posterior, fez bem no sulco, a porção superior ele fez poupando ali mais ou menos 1 centímetro, um pouco mais até da hélice. Ele está fazendo a dissecção romba, para eu ter exposição do local em que eu vou dar os pontos de mostardet, os pontos para formar a minha neo anti-hélice. Ele está mostrando que a região está bem exposta, está descolando ali um pouquinho mais na região do lóbulo. Aí, ele vai fazer, tá descolando bem a região ali para mastoide já. E ele vai fazer uma ressecção do músculo auricular posterior, que pode atrapalhar um pouquinho na hora da passagem do meu ponto de ancoragem. Aí ele está fazendo um teste já para a formação do local em que vai ficar a antihélice. Ele vai passar um ponto de marcação dos locais em que ele vai dar o ponto definitivo, o ponto de mostardet, para a formação da antihélice. Então, ele marcou esses 2 pontos, 3, ele achou necessário, e ele está fazendo aquele ponto que eu expliquei para vocês. Então, ele entra ali na cartilagem, transfixa ela, vai sair ali paralela à orientação de onde eu quero formar a minha antihélice, e ele está voltando ali, fazendo o mesmo procedimento, transfixando a cartilagem, tomando cuidado para o fio não sair na pele do outro lado, e ele vai apertar o ponto. Deu os 3 pontos que ele tinha marcado para formar a antihélice, e agora ele vai apertar o ponto. No que ele aperta o ponto, vocês vão ver a formação ali da antihélice, da dobrinha da antihélice. O cuidado que você tem que tomar é para essa dobra da antihélice ela ficar suave, não ficar um ângulo de 90 graus dessa rotação, para ela não ficar muito estrangulada, porque isso também seria esteticamente mais desagradável. Essa última parte, ele não vai chegar a mostrar o ponto de ancoragem, mas ele está mostrando o local em que você vai dar o ponto de ancoragem. Aí ele apoia ali na região da concha de cartilagem e ele vai medializar o pavilhão para ver se aquele ponto realmente surte um efeito legal na redução do ângulo cefaloconchal. Então, isso era o que eu tinha mostrado para vocês de cirurgia. A última parte da aula, a gente vai falar de como que é o pós-operatório e das possíveis complicações desse procedimento. Então, primeiro ponto, terminou a cirurgia, você vai enfaixar a cabeça do paciente envolvendo as 2 orelhas com atadura. Essa atadura vai permanecer por 5 a 7 dias. Voltou no pós-operatório, você vai remover as ataduras, vai ver como é que está a questão das suturas da pele, né? Se tem alguma deiscência, se está tudo bem. As suturas podem ser removidas até com 2 semanas, normalmente eles deixam um tempinho a mais do que 1 semana só. Mas aí, quando você tirou a atadura, você vai pedir para o paciente utilizar em casa uma faixinha removível, certo? Que eles compram, que eu coloquei uma figurinha para ilustrar bem para vocês, uma criança. Essa faixinha, ele vai usar durante 2 meses. No primeiro mês, ele vai usar dia e noite, então 24 horas por dia. A partir do segundo mês, ele vai poder fazer uso só à noite. Então, ele vai usar mais 30 dias só para dormir. Outro ponto que o tratado traz, que é bem interessante, que às vezes as questões costumam abordar, é a questão da necessidade ou não de antibiótico terapia para autoplastia. Então, a recomendação é que seja utilizado antibiótico tanto no intraoperatório, a cefazolina, por exemplo, que a gente costuma usar classicamente na maioria das nossas cirurgias, como no pós-operatório. E no pós-operatório, ele fala que você pode utilizar tanto uma penicilina, como por exemplo a amoxicilina, ou uma cefalosporina, como por exemplo a cefalexina, cefadroxila, enfim. Mas a antibioterapia é recomendada justamente por conta dessa exposição importante que a gente tem de cartilagem nesse procedimento. Com relação às complicações, o que a gente pode ter de complicação na cirurgia? Primeira delas, a gente pode ter uma persistência, uma hipocorreção ou uma recorrência da minha orelha de abano. Então, isso normalmente está relacionado muito com a questão de técnica cirúrgica, né? Você não deu nós adequados, o nó acabou soltando, o paciente não seguiu muito bem as orientações de uso de faixina nesses primeiros 2 meses, a correção que você fez mesmo foi insuficiente, você achou que tinha feito uma correção boa, depois terminou o procedimento, você viu que poderia ter corrigido mais. Então, isso seria a primeira complicação, né? Seria uma falha realmente da sua técnica cirúrgica, e aí pode precisar de uma reabordagem. O segundo ponto, que é mais raro, é uma supercorreção. O que seria uma supercorreção? Quando você faz uma redução exagerada do ângulo cefaloconchal. A gente considera que maior que 30 graus é um ângulo que você caracteriza como aumento do ângulo cefaloconchal, que caracterizaria a orelha de abano. E quando ele é menor que 20, ou seja, a orelha está muito coladinha na minha mastoide, eu tenho uma supercorreção. Fica estranho, a orelha fica com um aspecto muito colado ali na cabeça da pessoa. Isso é raro de acontecer, mas você tem que avaliar e ver se é passível de reabordagem. Uma coisa que deve ser levada em consideração é que, às vezes, o formato do rosto do paciente leva a um confundimento. Você tende a pensar que tem uma super ou uma hipocorreção, mas, na verdade, isso depende do formato do rosto do paciente. Por exemplo, pacientes com o rosto mais fino, com o rosto mais alongado, você tende a achar que sempre foi hipocorrigido. Enquanto pacientes com o rosto mais gordinho, mais largo,
você tende a achar que foi feita uma supercorreção. Então, isso tem que ser levado em consideração e você tem que atentar bem para esse ângulo aí menor que 20 graus, que caracterizaria realmente, de fato, a supercorreção. Outra possível complicação que ele considera como não rara no tratado é a formação de queloide ou cicatriz hipertrófica, né? Isso vai ser isso depende muito da peculiaridade das características de cicatrização de cada paciente, até um pouco imprevisível. O fato é que quando isso acontece, você pode lançar mão da aplicação de corticoide de depósito, né? Injeção intralesional de corticoide de depósito, ou ele cita também a beta-terapia para justamente desfazer essa cicatrização excessiva. O quarto ponto que ele traz como complicação seria a questão justamente de infecção. E aí a infecção pode ser de pele, subcutânea ou até uma pericondrite, né? E aí você vai fazer sempre uma antibiótico terapia direcionada, muitas vezes cobrindo pseudomonas quando a gente tem uma pericondrite, porque a gente sabe que infecções de cartilagem, elas podem levar a uma reabsorção, formação de coleção e uma deformidade importante. Então, o paciente foi fazer uma cirurgia para melhorar a estética do pavilhão auditivo, ele vai sair com a orelha permanentemente deformada. Então, a gente tem que ficar sempre bem atento a qualquer sinal de infecção ali nesse procedimento, que não é comum de acontecer na autoplastia. A cirurgia costuma ser bem tranquila nesse aspecto. Outro ponto que ele traz seria a hipercorreção da antihélice, tá? Então, aquela região ali da antihélice que deu aquele pontinho de mostardet para formar a antihélice, às vezes, se você aperta demais o ponto, a dobra pode ficar com a formação de um ângulo reto, que ele considera isso uma hipercorreção, e aí pode ser passível de reabordagem. A sexta complicação que ele traz seria a formação do hematoma, essa é bem temida. Lembrando que é normal, quando você tira a faixinha do paciente nas primeiras semanas, ter a formação de uma certa equimose ali, ter a formação de hematoma pequeno, não muito dolorido, justamente porque faz um descolamento amplo da porção posterior do ouvido, faz a ressecção de concha, não vai formar alguma equimose, algum hematoma. Mas uma coleção importante, com muita dor no paciente, com uma certa flutuação, com um volume importante de hematoma, você tem que proceder à drenagem disso, porque essa coleção pode infectar e levar à formação e levar à reabsorção da cartilagem, uma deformidade permanente. Então, tem que ficar bem atento também com a questão do otematoma. E o último ponto que ele traz é a deiscência dos meus pontos cirúrgicos, tá? Principalmente os pontos de pele que a gente dá aqui no sulco para fechar o procedimento. Então, isso normalmente está relacionado com uma tensão excessiva da minha pele na hora que eu fechei. Muitas vezes relacionada a uma hiporressecção que você fez da concha. Às vezes, quando você tem uma concha proeminente, você não faz uma ressecção adequada, e que quando você medializa o pavilhão, ele tende a ficar forçando esse excesso de concha, ele tende a forçar contra a medialização do pavilhão. Isso deixa a sutura mais tensa e pode levar a uma deiscência. A deiscência, o problema dela é que você está deixando cartilagem exposta. Cartilagem exposta, ela pode infectar e ter todas as complicações de uma pericondrite, de reabsorção de cartilagem, enfim. Você tem que ficar bem atento a isso e pode realmente precisar de uma reabordagem para você corrigir o problema que está levando àquela tensão na sutura. Então, ressecar um excesso de concha que não foi ressecado, enfim. Revisar o que está acontecendo, refazer seus pontos se foram pontos mais frágeis. Da parte de autoplastia, então era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está aí disponível tanto pelo WhatsApp, pessoal do grupo da mentoria, pelo Instagram do RL Cards ou pela própria plataforma, tá? Fico à disposição de vocês, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigado.